Olá, pessoal. Então, estamos no nosso encontro geral, né? 8, né? A nossa oitava reunião geral, né? Já fiz reuniões particulares, privadas, à medida da necessidade de vocês, né? Que essas eu não estou contando. Essa aqui é a gravação ou reunião, né? É de número 8, onde eu passo as instruções gerais. Quem precisar de uma atenção especial, agende comigo, né? Obviamente, atente-se ao conteúdo do vídeo, às informações que foram passadas, às correções que foram feitas nos documentos de vocês antes de agendar essa reunião, correto? A próxima reunião. Então, estamos na etapa de redação, beleza? A gente já vai entender melhor esse momento. Então, a maioria de vocês já me conhece, já falei pelo menos uma vez com cada um de vocês, né? Pessoalmente. Sou o professor Rafael Rizala. Tá aí o meu QR Code. Quem ainda não me adicionou no LinkedIn, me adicione. É a principal rede onde eu faço alguns comunicados, tá bom? Um conteúdo mais direcionado, tá? Inclusive, fiz uma publicação no LinkedIn, tentei marcar todos que haviam me conectado aqui, né, que são os meus alunos, né, fiz uma publicação homenageando o trabalho de vocês, tá? Se caso você ainda não tenha me adicionado, adicione para que eu possa, se quiser, né, adicionar, mantermos contato e fazer também uma repercussão do trabalho de vocês. Como vocês já sabem, eu estou cumprindo meu doutorado em inteligência artificial na UFRJ, meu mestrado foi em ciência de dados na UFRJ, sou professor de machine learning e metodologia de pesquisa em algumas instituições como na XP, PUC e aqui na USP. Sou pesquisador e colaborador da I3E e tenho mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de tecnologias para a Marinha do Brasil. Até hoje eu tenho mais de 80 alunos que defenderam seus projetos, tá bom? Todos foram aprovados, nenhum deles foi reprovado e eu espero que consigamos aí avançar, né? Para a gente não submeter um trabalho de baixa qualidade, a gente tem batido nessa tecla, né? Para a gente ir bem preparado para a defesa, né? Desde a primeira aula, esse era o intuito. Eu falei, olha, eu faço um trabalho de qualidade. Então, para quê? É em prol da defesa, né? Vocês estão se formando, estão se capacitando, né? Então, assim, vão sair daqui com um título da USP. Então, isso é muito mérito, mas para ganhar esse mérito tem que ter uma certa dedicação, né? Então, atentem-se a essas etapas, aos pontos de observação que eu coloco, porque são justamente os pontos que os revisores vão bater, que a banca vai questionar, tudo bem? Então, e qualquer necessidade, agende comigo para a gente entrar nos detalhes. Resgatando aqui o nosso cronograma, né? Vocês estamos em fevereiro, vocês já submeteram os resultados preliminares, né? Alguns já tinham todos os resultados ali concluídos, né? Alguns ainda estavam por concluir, né? A gente já pode tocando um pouquinho nesse assunto, né? Eu já revisei o material de todos vocês que me enviaram, eu já devolvi para vocês. E lá eu até avisei, olha, eu vou gravar um vídeo para vocês se atentarem um pouco mais em alguns detalhes da redação, da escrita científica, certo? Porque isso vai ser questionado, né? Questionado pela banca e também é uma exigência, né? Conforme a gente combinou, de submetermos até o mês que vem para uma revista científica. Para quê? Para não chegar na banca cru, né? Sem um respaldo científico. Né? Quem vai validar isso? Né? Pelo menos a gente vai ter ali uma submissão numa revista científica. Perfeito? Então, eu já analisei todos os trabalhos de vocês, vou passar aqui alguns feedbacks que são relevantes. Tá? Estamos vivenciando essa etapa de redação do projeto de pesquisa. Né? Estamos em fevereiro. O que acontece em seguida, em março? É a submissão no journal. Né? Até o último dia de março, mais tardar, a gente precisa fazer essa submissão. Posso dar mais alguns detalhes daqui a pouco. Por quê? Porque em abril, vocês já precisam ter fechado tudo, tá, do TCC. Né?
E nessa entrega, né, se a entrega está prevista para abril, né, obviamente em março você já tem que ter submetido isso. Né? Quando você faz essa entrega, você não vai mudar mais os resultados, não muda mais as suas análises, o seu título, tá bom? É nessa entrega final do TCC. E para que essa entrega aconteça, a gente tem que fazer essa submissão em março, né? Tá vendo que não temos outras datas? Perfeito? Logo em seguida, o que acontece? Vocês vão ter ali mais um mês para poder finalizar os slides, para poder fazer a defesa no mês seguinte. Perfeito? Faz sentido? Alguns pontos de atenção. Quem sentir necessidade de pedir uma prorrogação, já sinaliza, tá bom? Um ou outro aluno não conseguiu finalizar essas entregas dos resultados preliminares, o que é muito crítico, né? Porque não tem como a gente validar, né? Vai defender o quê, né? Era para ter sido feito agora, nessa etapa. Então, em muitos trabalhos ali eu bati na tecla, peraí, mas qual que é a sua grande descoberta? O que você está anunciando, sabe? Isso tem que estar, assim, destacado fortemente, né? Ela tem que vir nos seus resultados, né? Ela aparece ali como um desfecho, né, dentro da sua conclusão, né? E potencialmente ali você já estampa isso no título, tá bom? Dependendo aí de alguns detalhes, mas isso você já anuncia, correto? Então, esse é o ponto, né? Porque não é, a gente já conversou sobre isso, não é só uma análise por análise, não, né? Assim, beleza, mas é uma contribuição bem pequena, né, para a ciência. E talvez se a gente consegue ali apurar alguma correlação, né, a gente consegue ter um trabalho de maior qualidade, tá bom? Mais um detalhe sobre submissão em journal. O que eu sugiro, tá? A gente finaliza isso no mês que vem, em março, tá? Quem precisar, agende uma reunião comigo. A gente finaliza, tá bom? De repente, a gente pode convidar um professor especialista, dependendo de cada um do trabalho de vocês, para cada um, acabei pensando num ou outro profissional que é acadêmico, que tem experiência, que possa fazer um pente fino, tá? Posso passar um pente fino. Vai ser praticamente uma revisão final, tá? Assim, uma vez que mandar para ele, já não, o que eu imagino, tá? Sugiro. Potencialmente não voltar para vocês. Vocês finalizam um trabalho ali de qualidade e já mandam para ele para poder dar uma conferência, um olhar crítico, uma revisão final, né? Até para ele ter uma colaboração também, né? E para a gente poder fazer essa submissão. Beleza? Eu tenho alguns contatos, alguns pesquisadores em mente, dependendo aqui da vertente do projeto de cada um de vocês, que eu acho que vale a pena, tá bom? Os meus alunos aqui, né, que estão interessados, né, nós combinamos, alguns que não sentiram interesse em fazer essa submissão, ou trancaram ou foram movidos para outro orientador, né, e a gente aqui, se vocês estão comigo, porque a gente combinou de fazer essa submissão. Então, até porque, de novo, você tem esse respaldo, na hora que você chegar na banca, já com um trabalho submetido numa revista científica, né, te dá muito mais gabarito, mais capacitação, beleza? Atesta, né, a qualidade do seu trabalho. Quem dirá se já vier com uma aprovação direta lá do journal. Né? Direto que eu digo de forma consecutiva. Pois bem, então essa submissão é isso. De novo, é o mesmo trabalho que vocês têm desenvolvido, talvez no máximo ali dentro da formatação de uma revista mais específica, tá bom? A gente finaliza e a gente combina a melhor forma de portar. Essencialmente vai ser uma formatação. Vocês fecham esse trabalho e a gente só vai portar para esse formato da revista, ok? Nesse formato da revista eu peço esse professor, se for do interesse de vocês, adicionar mais um, se não vamos adicionar mais gente, ok. Eu realmente sugiro porque ele tem esse olhar crítico mais perto da questão e pode trazer mais maturidade ali, né? E, de novo, assim, eles são trabalhos distintos, porque isso aqui é uma coisa que você está confeccionando um TCC para defender numa banca, né? Não é para publicação, né? Ele não vai entrar em circulação num periódico, nada, é para a sua defesa, tá? Só que eu pego e falo para meus alunos, olha, vamos dar um passo a mais, vamos publicar, porque te dá respaldo, né? Da validade, da credibilidade do trabalho que você executou.
Eu tenho tentado bater muito nessa tecla, nas minhas revisões, nos pontos de observações que eu coloco lá para vocês, tá? Então, além disso, eu acho que valoriza ali mais o seu trabalho, tá bom? E a gente faz um encerramento bacana. E de novo, porque se você só defende, beleza, você defendeu e ok, vai fazer o quê? Vai guardar na gaveta? Ou você tem a oportunidade de colocar isso em circulação, fazer uma comunicação científica. Beleza, pessoal? Pois bem, só um lembrete, tá? Esse daqui é o meu livro de Fundamentos de Aprendizado por Reforço, tá? E o QR Code, que pode conectar vocês direto na Amazon, tá? Quem tiver interesse, adquira. Eu tenho ele também na versão impressa. Quem tiver interesse, eu consigo dar um desconto de 30%. Me chame no chat privado, pode ser lá pelo LinkedIn, da forma que achar melhor, porque eu consigo fazer. Ali no digital é um pouco mais complicado, tá? A não ser que eu marque, se você tiver uma preferência pelos arquivos digitais, me avise que a gente marca um dia só para poder, um dia específico, deixar aberto ali um dia de como se fosse promoção, para poder fazer isso, porque lá é o preço cheio, tá? Então eu conseguiria enviar para vocês a versão física com 30% de desconto. Também conseguiria no digital, mas eu teria que marcar um dia específico no mês para que a gente concentrasse em fazer isso, tá? Então, esse livro, ele aprofunda numa área de inteligência artificial, né, que é aprendizado por reforço, mas também passa por diversas outras técnicas de machine learning, tá bom? E tá aí o QR Code se vocês quiserem conectar direto no site da Amazon. Esse daqui é o novo livro que foi lançado esse ano, ainda nem foi lançado. Na verdade, a versão digital já está aí na Amazon, tá bom? Com esse QR Code. Recomendo em absoluto para todos os meus alunos e demais também. Ele atende áreas correlatas, tá bom? Para além da engenharia de software, tá? Recomendo fortemente, porque é um tratado, tá? Ele passa por todo o processo de produção científica e eu não vi fazer isso nem na área de engenharia de software, muito menos em outras áreas, ok? Então aqui eu preparo o aluno para todas essas etapas que temos discutido, correto? Do ciclo de vida ali da produção científica, tá? Inclusive dando ênfase na etapa atual, né? Que é o da redação científica, correto? Vocês avançaram, argumentaram, alguns com argumentos mais sólidos, outros menos, alguns precisam ser revistos, e eu vou minuciosamente tratando cada um dos tópicos abordados, né? Como escrever, o que escrever, né? Como ressaltar, o que deixar explícito, tá bom? Lembrando que da redação é só uma parte do livro, né? O livro tem 42 capítulos, né? Distribuído em 5 partes. A redação é só uma dessas partes. Beleza? Tem outros pontos ali que nós precisamos estar atentos. Recomendo em absoluto, tá bom? Para o trabalho de vocês. De novo, também consigo aplicar 30% de desconto. A versão impressa desse livro ainda não chegou no dia de hoje, mas está na iminência de chegar, tá bom? Assim que chegar eu posso enviar para vocês. Ou quem tiver pressa pode adquirir a versão digital, tá bom? A versão já está disponível na Amazon, para o Kindle, beleza? Mais um lembrete, quem estiver no Rio, está previsto fazermos na última semana do mês de fevereiro um lançamento aqui. Eu vou conectar no LinkedIn para ficar informado, porque vou fazer um lançamento aqui no Rio e se não acontecer no final de fevereiro, vai ser logo em março, tá bom? Então vai ser um prazer a gente estar junto, bater um papo pessoalmente, tá bom? E ver a obra, tá muito bonita, tá muito bem trabalhada e a gente pode conversar um pouco, né? A maioria de vocês eu tenho a oportunidade de conversar online, essa a gente vai ter um momento ali para a gente parar e celebrar esse momento, tá bom? Pois bem, lembrando, né? Estamos na etapa de redação da pesquisa. Já passamos, né, desde agosto eu venho trabalhando com vocês, né, definição da pesquisa, né, a gente bateu nessa tecla, a gente amadureceu essa definição, fomos para a execução da pesquisa, a maioria de vocês executaram, já trouxeram os resultados preliminares, correto? E hoje estamos na redação, batemos nessa tecla, o que escrever, como argumentar, como fundamentar, como deixar
determinadas informações explícitas. A que momento, né? Muitos de vocês, na hora, colocavam a informação correta, mas num ponto errado, que não fazia sentido, né? Então, o livro ajuda muito, tá? Aqui é um pouco mais corrido, não é o propósito aqui, o propósito é direcionar vocês, né? Para ter mais atenção, precisa sentar e se atentar ali minuciosamente a cada tópico do livro, tá? No caso da redação, ali eu falo cada tópico, como escrever, o que argumentar, o que deve estar contido lá, o que um revisor espera, tá bom? O que a banca espera quando pega um trabalho desse, beleza? No da publicação, que é a próxima etapa, que a gente vai esbarrar, né? Aí temos qual journal, qual revista científica a gente escolher, né? Para ter maior alcance, maior repercussão, que tenha mais aderência ao trabalho de vocês, beleza? Como é essa etapa, por que processos esse artigo passa ali dentro, beleza? E, pois bem, e por fim temos a divulgação da pesquisa, né? Que é quando a gente faz um anunciado, um comunicado, a gente pode fazer um podcast, uma participação, um trabalho em feira, um lançamento de um livro, quem sabe, de vocês, né? Quando a gente faz esse comunicado para um público mais geral. Também pode ser para um público mais acadêmico, mas também pode ser para um público mais geral, um público corporativo, né? Você desenvolve uma solução, você quer exibir isso, você pode gravar um vídeo, né? É fazer essa divulgação. Percebe que cada uma dessas etapas são momentos muito distintos, mas que a gente está falando de todo um ciclo de produção científica, beleza? Então, o livro permeia essas 5 etapas, vocês estão vivenciando essas etapas, por isso eu acho absolutamente rico e recomendo o livro de metodologia de pesquisa para vocês, tá bom? Pessoal, então, dando uma atenção aqui ao abstract, né, ao resumo, tá? Isso aqui não é o artigo, isso aqui é só o abstract, tá? Eu analisei diversos abstracts de revistas conceituadas e eles mantêm o seguinte padrão de informação de forma geral, tá? Nem sempre, tá? Mas como a maioria apresenta essas informações e também é uma sequência muito lógica, tá bom? Por quê? Porque muitos de vocês acabam apresentando informações, às vezes faltando informações, às vezes colocando informações numa sequência que talvez não faça sentido. Para quem? Para o professor que vai pegar o seu material, para um revisor da banca, né? Muitas vezes você já começa com um objetivo. Por que eu não acho que é a melhor opção? Porque, peraí, mas você está falando do quê? É de matemática, de física, é de engenharia? Do que você está falando, né? Então, assim, você contextualiza, né? Então, ali no abstract, né, minimamente, se a gente pensar, vai ter, no mínimo, uma frase para cada um desses tópicos. Tudo bem? Então, você contextualiza a área, você apresenta um problema dentro dessa área, você apresenta um objetivo que você pretende, né, executar para resolver o problema, você apresenta que metodologia você pretende executar, né, para cumprir esse objetivo, tá? Você já apresenta, né, porque aqui já é uma redação futura, correto? Você já executou tudo, agora você está redigindo. Então você já apresenta os resultados ou os resultados mais significativos, né? Olha, com um grau de eficiência de 93%, já informa aqui no resultado, né? E por fim, até uma frase de conclusão, né? Dizendo como isso impacta, beleza? Então, é no mínimo uma frase dessa para explicar cada um desses conceitos, ideias, tá bom? Recomendo que sigam essa sequência, essa ordem, porque deixa o seu abstract, o seu resumo mais completo, né? Flui, tem uma cadência de ideias aqui que flui melhor. Então, você deve contextualizar o nicho, o cenário da pesquisa ao leitor, né, na contextualização. No problema, você descreve o problema, ou o gap, ou a lacuna de pesquisa encontrado nesse nicho, beleza? Tudo a gente já trabalhou, mas antes a gente estava trabalhando lá no texto, né? Agora a gente está portando para talvez de uma forma simplificada dentro do resumo, tá? O objetivo, de novo, que você já colocou lá, mas talvez lá você dê um pouco mais de detalhe, aqui é um pouco mais corrido, né? Você apresenta esse objetivo. A metodologia você descreve como você fez para atingir o objetivo e explica os procedimentos realizados, não todos, tá? De forma mais simplificada, né? Talvez de forma mais no nível superior, né? Mais geral,
né, para não entrar tanto no detalhe. Né? Talvez só mencionar a técnica, beleza? Talvez. Por quê? Porque isso tudo vai ser explicado no documento, mas aqui você precisa fazer uma apresentação geral do seu trabalho. Tá? Os resultados, de novo, os resultados mais significativos, tá bom? E por fim, você descreve como isso impacta a sociedade, ao especialista, a uma área, beleza? Esse é o abstract, o resumo, né? Costuma ser um parágrafo no início do seu artigo, no início do seu TCC, tá bom? Apresentando essas ideias, tá? Sugiro que sigam essa sequência lógica, funciona melhor, tá? Pois bem, pessoal, aqui nós temos o artigo em si, tá? Não, né, a gente está falando lá só do início do artigo, um resumo. Agora o artigo inteiro, né, que são divididos em várias páginas. Aqui lá é um parágrafo só. Aqui são várias páginas, beleza? Apesar de eu já ter mencionado num vídeo anterior, aqui eu vou detalhar um pouquinho mais, né? E também sei que falhou um pouquinho o áudio, tentei repetir nos seguintes, mas aqui eu vou dar uma atenção a mais. Pois bem, então essencialmente ele é dividido em 7 partes, olha, as estão em negrito. Introdução, referencial teórico, trabalhos relacionados, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Primeiramente, deixa eu fazer uma observação. Eu realmente sugiro que a introdução seja subdividida nessas partes. Para quê? Para de novo, ser didático e ter um encadeamento de ideias, né? Para você não colocar coisas soltas. Né? E cadê o problema? Né? Até para você se conscientizar que você está definindo muito bem o problema, está lá. Entendeu? Porque senão vai chegar na banca, na revista, e o cara vai falar assim, tá, e cadê o seu problema de pesquisa? Né? Aí você vai achar que escreveu e não escreveu, achar que disse. Então, assim, deixa explícito. Tá? Eu sei que aqui na USP eles pedem para não subdividir, tá? Mas como estamos desenvolvendo e eu estou fazendo essa orientação, eu realmente sugiro que subdivido, né? E na eminência, lá em abril, quando for portar, no máximo tira esses subtítulos, tá bom? Da introdução, tá? Para quê? Porque vai ter um encadeamento de ideia ali, tá? Mas eu acho que é muito válido para vocês manter esse subtítulo para você ter certeza do que você está escrevendo. Você está contextualizando? Você está apresentando um problema? Né? A pergunta de pesquisa, né? O objetivo, o público-alvo e relevância social, ou organização das sessões, né? Para não ficar as coisas até misturadas. Mais algumas questões. Então, na contextualização, você apresenta o seu estudo, o seu caso, que área que você está tratando, tá bom? A grande área que você está pesquisando, né? Você pode trazer também um parágrafo trazendo um exemplo do que é aquele material, né? Um parágrafo fazendo uma descrição daquela área ou daquela empresa, beleza? Fazendo, né? Contextualizando de fato. Em seguida, você vai ter, no mínimo, ali um parágrafo dizendo qual que é o problema, né? Aquela área, aquela empresa, aquele setor tem um problema, né? E você vai definir, estabelecer, informar esse problema, esse desafio que você quer resolver, esse gap, tá bom? Essa lacuna de pesquisa, tá? Em seguida, vem a pergunta de pesquisa, que é uma forma de você formalizar, né, o problema em forma de uma pergunta. Por quê? Às vezes ajuda quem está lendo, o revisor que está lendo, o professor da banca, e às vezes você também. Tá bom? Então, é uma forma de você formalizar aquele problema. Para mim, particularmente, um problema é muito mais relevante, mas a pergunta é uma forma de você deixar explícito um questionamento, tá bom? De você fazer. Não necessariamente precisa ser um tópico à parte, tá bom? Ele pode ser uma pergunta ali no final, após a apresentação do programa de pesquisa, tá bom? Em seguida, o seu objetivo, né? De novo, reforcei muito com vocês que o objetivo fosse um objetivo, porque nem todo mundo aqui tem muita experiência. Então, poderia ter mais? Poderia, mas assim, vai desencadear outras consequências. Então, acho que você deve se focar no seu grande objetivo que você quer resolver. Né? Se depois você descobrir outras coisas, você ressalta, mas são coisas colaterais, paralelas. Né? Mas aqui você tem que ter pelo menos um objetivo, eu recomendo de fato que seja apenas um, para dar força, para dar direcionamento. A qualquer momento, o revisor ou a banca pode parar e voltar no seu objetivo. Peraí, é o objetivo que vai direcionar
a sua redação, a sua argumentação, as dúvidas da banca, beleza? Pois bem, no público-alvo e relevância social, o que acontece? Sugiro que você informe quem é o público-alvo dessa sua pesquisa, quem vai importar essa sua pesquisa, quem é o profissional, é um engenheiro ou é um pedreiro, é um médico ou é um enfermeiro, é um professor ou é um aluno, sabe? Você tem, né? E se for os dois, por que é importante para o aluno, por que é importante para o professor? Né? Caso seja um projeto de educação, caso seja um projeto na área de saúde, né? Quem é seu público-alvo, quem você está atingindo. É um pesquisador da área, né? Explique por que esse projeto é relevante. Né? E, de novo, a relevância social, nem todos os projetos têm, mas deveriam ter. Faz sentido? Qual a relevância social, qual o impacto disso na sociedade? Né? Uma coisa é um profissional, que a gente falou agora do público-alvo, mas agora a gente está falando com a sociedade. Qual a relevância, quanto isso impacta? Tá? Não é obrigatório, mas se você colocar a mente para funcionar, você pode perceber ali, peraí, quem que eu estou atingindo, o que eu quero comunicar? Né? Qual a relevância dessa minha pesquisa para o público final, tá bom? Para a sociedade, por exemplo. Beleza? Em seguida, num parágrafo, você apresenta a organização das suas sessões. Cada tópico está organizado, estou apresentando tal informação. Uma frase para cada tópico ali, só para você não abandonar o seu leitor, né? Para ele saber como é que está organizado os próximos capítulos. Beleza? Os próximos tópicos. Pois bem, vamos falar do referencial teórico e trabalhos relacionados, tá? A USP não exige trabalhos teóricos, referencial teórico nem trabalhos relacionados. Porém, é muito bem visto, tá? Essas duas coisas elas são distintas, mas quem quiser pode aglutinar, pode apresentar de uma forma só, né? Pode até não apresentar? Olha, pode, mas alguém vai cobrar. A revista vai cobrar, tá bom? Então, o que eu sugiro? Eu simplifiquei para vocês, pelo menos, ter os trabalhos relacionados. Né? Não vou dar ênfase nesse vídeo. No vídeo anterior, eu mencionei como vocês podem construir, no mínimo, ali uma tabela, fazendo uma comparação do seu trabalho com outros 5 trabalhos. Beleza? Voltem lá, acho enriquecedor, válido, eu já disse, está gravado no vídeo. Então, atentem-se lá a essa parte. Né? Você monta a tabela, coloca ali, e depois você gasta, no mínimo, um parágrafo para explicar, né, cada um desses trabalhos. Qual é a relação? Esse usou o mesmo algoritmo que eu, esse usou o mesmo público-alvo que eu, mas o que foi diferente? Né? Para você informar, né, e como chama aqui, né, são trabalhos relacionados aos seus. Beleza? Então, essas duas partes elas podem estar juntas, elas podem estar aglutinadas dentro de uma parte só. Né? Os trabalhos relacionados podem vir dentro do referencial teórico, né? Podem ficar distintos, né? Dependendo ali da dimensão, da importância que ele ganhou. Mas é muito enriquecedor. Para uma banca é bem visto, né? Para a submissão é necessário. Então, a gente já comentei isso no vídeo anterior. Volte lá, atente-se. Pelo menos 5 trabalhos relacionados aos seus. Passei as revistas que vocês podem consultar, tá bom? Pois bem, na metodologia, né, como eu sugeri para a maioria de vocês, né, já apresente de cara o passo a passo da sua metodologia. Né, a maioria de vocês ficou mais organizado, as ideias encadeadas. Né. Em seguida, de preferência, se você está apresentando metodologia, tem 3, 5 passos, em seguida você detalha cada um desses passos. Beleza? O que foi executado? Né? A gente já executou, agora você está na redação. Olha, foi executado sim, né? E conta isso. Né? Nos resultados, tem algumas alternativas dos resultados. Né? Aqui a USP até sugere que os resultados o resultado e discussão fiquem juntos. Né? Eu, particularmente, no livro deixo separado para dar bem distinção. O que é resultado? O resultado é o dado cru, que aquela informação é assim, você plota aquilo. Agora, discussão é análise. É analisar aquele dado, tá? O que aquilo significa, tá? Então, de novo, isso pode estar tudo junto dentro de uma sessão, ou você pode criar 2 sessões à parte. Beleza? Mais algum detalhe?
Tá, mas um detalhe, né? Quando possível, né? Imagina lá na metodologia, você tinha 4 passos. Se possível, né? Se você executou 4 coisas e nos seus resultados você puder trazer o que você executou também de forma sincronizada, né? Organizada, você também pode subdividir seus resultados de acordo com essas 4 etapas dos resultados, né? Nem sempre isso é possível, né? Não é obrigatório, né? Mas você não precisa seguir essa regra, mas é só uma forma, tá bom? Outra forma seria, não, meus resultados mais significativos são esses aqui, né? Esses achados. E fazer essa análise desses dados, mantendo uma sequência lógica das ideias. Por fim, na conclusão, você dá um desfecho, tá? É uma síntese do que foi esse trabalho, né? Eu ressalto, né? Acho que vale a pena você resgatar qual era o problema, né? Ou a pergunta de pesquisa. Olha, a gente tinha esse problema e foi resolvido assim, né? Deixa explícito, né? É o seu desfecho. Percebe como é que existe aqui uma organização lógica da informação, né? As contribuições, quanto isso contribuiu, quanto contribuiu, né? Contribuiu com 5 fatores, né? Explicite, elenque, né? Crie bullets, né? Marcadores, para citar cada uma dessas contribuições, né? Potencialmente você vai falar sua grande contribuição ali no primeiro bullet, né? De forma simplificada, e depois você fala os achados, as contribuições paralelas, tá bom? Contribuições menores. Você pode ter um sequenciamento dessas ideias entre o que são as contribuições teóricas e o que são contribuições práticas, tá bom? Só para fazer vocês pensarem um pouquinho. No livro isso te dá uma orientação muito boa para saber como organizar essa ideia. Por fim, sugiro as limitações do estudo, né? Foi investigado nas 5 franquias que existem aqui no estado. Então, né, a limitação não foi investigado em todas as franquias do Brasil, né? Na verdade, isso seria até um escopo, né? Limitações, acho que seria mais ou menos o seguinte: olha, tentamos contactar as 100 pessoas, mas 20 estavam fora, então houve uma limitação, né? Assim, estava dentro do seu escopo, mas teve um fator limitante, percebe? Então, esse é um exemplo, tá? Por fim, os trabalhos futuros é para você direcionar a visão, o olhar do revisor, do professor da sua banca, para saber o que existe depois, até onde você foi sempre, qual é a perspectiva, o que falta agora. Por quê? Porque sempre existe um depois, falta implementar isso, falta fazer algum outro tipo de validação, né? Até porque dá um direcionamento, né? Para você, para o professor que está lendo, e melhor ainda, para um futuro pesquisador que pegar o seu trabalho e ver assim, poxa, olha só a próxima etapa. Eu posso fazer essa próxima etapa? Eu acho que eu tenho condição, né? E dar prosseguimento ao trabalho que você desenvolveu. Beleza, pessoal? Essa é a minha sugestão da organização dos capítulos de vocês, tá bom? Por fim, se precisar, agende um horário, tá? Eu estou disponível. De forma geral, eu tento manter às segundas à noite, tá? Às vezes lota, então preciso marcar já para a semana seguinte, tá? Mas só marque depois que você tiver atentado às questões desse vídeo, revisado o seu material, observado as orientações que eu postei nesse último documento de vocês terem executado, aí ficou com dúvida, aí agenda um horário para a gente fazer algum arremate aí, alguma ideia aqui que ficou pendente. Beleza, pessoal? Olha, então, parabéns pelo trabalho de vocês até aqui. Temos amadurecido, né, na qualidade, né, do pensamento, do raciocínio, da escrita, tá bom? Da execução, tá? Eu espero estar colaborando para a formação de vocês, né, para a autonomia de vocês, e saindo daqui com um título da USP bem conquistado, tá bom? Bem merecedor da parte de vocês. Fiquem à vontade para me contactar. Novamente, recomendo muito o livro, que vocês vão ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de detalhamento. Tá? Ele traz todas as etapas anteriores, as etapas seguintes, né, que a gente ainda vai esbarrar, ainda vai usar, e é muito enriquecedor para vocês, tá bom? Vou estar à disposição, tá? E precisando, é só me chamar aí nas redes sociais, aqui na plataforma. E é isso. Quem tiver oportunidade,
venha presencialmente no lançamento do livro, vai ser aqui no Rio de Janeiro, e vou fazer o comunicado lá nas redes sociais e a gente vai se falando, beleza? Um bom trabalho a todos, parabéns aí pelo progresso. Grande abraço, tchau, tchau.